Olá, amadas irmãs, sejam todas bem-vindas. É um prazer para nós aqui da Primeira Igreja Bíblica estar recebendo vocês, tá bom? O meu nome é Rita Selma, mas todos aqui me conhecem como Ritinha. Vamos iniciar este momento levando a Deus em oração. Querido Santo e Eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Que o Senhor nos conceda graça e sabedoria, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa entender e compreender a Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, que a cada dia mais venhamos ser transformados à imagem de Cristo. Toma a vida de cada um aqui, Senhor. Em especial, quero orar pelas pessoas que estarão trazendo a palavra, que sejam cheias, ó Pai, do Teu Santo Espírito, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus é um Deus vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje nós vamos estar falando, sobre o valor da vida. E vou ler aqui para vocês em 1 Samuel 2, o 6 e o 7, que diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. É somente o 6, desculpe. Então, Deus, Ele é soberano. Só Ele tem o poder de dar vida e só Ele tem o poder de tirar. Vamos ouvir hoje algumas palestras falando da importância da preservação da vida segundo o nosso bom Deus. E nossa primeira palestra hoje será com o pastor William. Boa tarde, irmãs, graças e paz. Uma alegria ver esse grupo reunido para compreender esse tema que tem sido tão relevante em nosso tempo, ao mesmo tempo tão atacado. E eu quero começar a nossa reflexão com Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1, 7. Quem achar esse texto pode fazer a leitura. Provérbios capítulo 1, verso 7. Amém. O fundamento e o início de qualquer verdadeiro conhecimento é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é conhecer a Deus e viver segundo a sua vontade. Em outras palavras, é ter uma vida transformada de acordo com o conhecimento da revelação do Senhor. Por isso que nós começamos com a palavra de Deus. No que a Bíblia trata sobre qualquer assunto em termos de princípio, é lá que nós devemos começar. Aqui está aparecendo a minha tela para vocês? Pronto. Então, quando nós pensamos sobre o valor da vida e a visão bíblica sobre filhos, vamos observar o que a palavra de Deus diz. Quando nós ouvimos a conversa sobre filhos, o que normalmente se diz? Ter filhos é caro. Tem uma pesquisa que diz que a despesa de um filho pode chegar a 2 milhões. Isso desde as fraldas até a universidade. As pessoas dizem ter filho é trabalho, ter filho é custoso, ter filho é muitas coisas, é estressante. Ter filhos é tudo isso? É, mas não somente. O principal é deixado de lado. A gente não deve encarar filhos somente numa perspectiva material. Quando a gente avalia filhos somente em termos de cifrão, você acabou de colocar o seu filho na mesma categoria de um objeto que tem valor. Assim como você vai no mercado e compra um produto do valor X ou Y,
Você está dizendo, o preço do meu filho é X ou Y, o valor dele é quanto eu gasto com ele. E essa é uma visão materialista. Nós somos cristãos, cremos numa revelação da palavra de Deus, e a nossa visão não deve medir as pessoas por meio de cifrão, por meio de dinheiro. E com isso não estamos negando que ter filhos é ter gasto. Então, em primeiro lugar, nós vamos considerar o que a Bíblia diz sobre ter filhos. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, qualquer assunto, o começo da conversa começa com a palavra de Deus. Alguns textos para a gente considerar, começando com Gênesis capítulo 1. Como somos poucas pessoas, eu gostaria de compartilhar a leitura com vocês. Quem pode ler Gênesis 1, 26 ao 28? Nos próximos textos eu vou ler, porque senão o Gerlão vai ficar para lá e para cá com o microfone, para facilitar. Isso, 26 ao 28. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Algumas verdades consideradas a partir desses versículos. Primeiro, qual é a definição do ser humano segundo Gênesis 1? O que é o ser humano? É um mero conglomerado de matéria? É um mero fruto do acaso? É um mero resultado de processo evolutivo? O texto nos dá a seguinte definição: nós somos a imagem e semelhança de Deus. Com isso nós compreendemos que o valor do ser humano vai além do que se pode ver. Eu estou falando além da sua matéria, do seu corpo. Então o ser humano possui um valor eterno. Por isso nós consideramos que os filhos possuem um valor eterno, porque eles não são medidos em números. O valor dos filhos está em quem eles são, e eles são imagem e semelhança de Deus. Também nós podemos observar nesses textos, nesses versículos, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e lhe deu a missão de dominar e também de multiplicar. O versículo 26 diz: conforme a nossa imagem e semelhança, que basicamente é, ele possui intelecto, vontade e emoções. E ele deve exercer a função de representar Deus na criação. E depois, no versículo 28, diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se. Então, quando nós consideramos o que a Bíblia diz sobre filhos, devemos entender qual é o tom de cada versículo da palavra de Deus sobre esse assunto. Quando eu digo qual é o tom, eu estou dizendo, esse texto está falando em termos positivos ou negativos sobre ter filhos. Em primeiro lugar, o texto diz: Deus os abençoou e lhes disse. E aqui é como se fosse uma extensão. A bênção é que vocês vão multiplicar. Ao mesmo tempo, o texto aqui é um mandamento. Surgiu até uma discussão nas redes sociais nas últimas semanas sobre isso, que por causa do nosso tempo a gente não vai entrar, mas explicitamente é um mandamento: sejam fecundos e multipliquem-se. Esse mandamento é repetido em outros textos, como Gênesis capítulo 9, que nós colocamos aí a referência. E nós observamos o quê? Que Deus enxerga como positivo, é agradável aos olhos do Senhor, ter filhos. Isso é interessante para nós, porque sempre quando a conversa é sobre filhos, o que nós ouvimos é em tom negativo. Filho é trabalho, filho é custoso, filho é estressante. As pessoas sempre falam de filhos como se fosse um mal necessário. Eu tenho filho porque se eu pudesse eu nem teria. E alguns até não têm, propositalmente, intencionalmente. Se a nossa visão é bíblica, nós não devemos tratar fecundidade, fertilidade e filhos dentro dessa perspectiva. Porque desde a primeira página da Bíblia,
A palavra de Deus fala que filhos é coisa boa. E a gente não pode dizer ao contrário da palavra de Deus. Então ele diz, sejam fecundos, multipliquem-se. A ideia de multiplicar também traz consigo você multiplicar a imagem e semelhança de Deus, a representação de Deus. Então ter filhos é você espalhar a imagem de Deus na terra. Os filhos é, em parte, o legado que nós deixamos. Porque naturalmente nós vamos partir primeiro do que os nossos filhos. Quando acontece diferente, é antinatural, né? Pode acontecer por acidente ou por alguma questão de saúde, mas o natural é que os pais partam primeiro do que os filhos. E quando nós partimos, nós deixamos aí a nossa descendência dando continuidade ao legado da imagem e semelhança de Deus. Então, esse versículo é fundamental porque nos estabelece essa base. O valor dos filhos está em quem eles são. E eles são o quê? A imagem e semelhança de Deus. Por isso nós não podemos medir a importância dos filhos em termos meramente materiais, econômicos ou quaisquer outros termos. Nós, quando dedicamos trabalhos e dinheiro em prol de filhos, não estamos fazendo algo temporário. Estamos fazendo um trabalho que possui um efeito eterno. Gênesis 9 é a mesma ideia, Deus falando para Noé. Por causa do tempo a gente não vai ler. Vamos pular para Gênesis 13. Gênesis 13, 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Deus faz uma aliança com Abraão e nessa aliança ele promete bênçãos. Quando eu falei sobre um tom do texto, perceba o seguinte: o narrador ele está descrevendo algumas coisas que aconteceram para a gente. E nessa descrição, ele coloca ou explicitamente ou implicitamente aspectos positivos ou negativos. Por exemplo, no relato que Davi cometeu o pecado de adultério e homicídio, o texto é muito claro em reprovar a atitude dele. Há outros textos que mostram, por exemplo, Pedro negando Jesus. O texto é muito claro em reprovar a atitude de Pedro. Também, quando o texto fala algumas coisas em termos positivos, o texto está nos apontando a enxergar de forma positiva aquela ideia. Então aqui, quem está falando é Deus com Abraão, dizendo: eu estou fazendo uma aliança com você, nessa aliança eu estou te prometendo algumas bênçãos, inclui a terra, etc. Dentro dessas bênçãos, inclui também uma descendência numerosa. Perceba, avaliando isso que acabamos de considerar, esse versículo, uma descendência numerosa para Abraão, na aliança que Deus fez com ele, é um aspecto positivo ou negativo que o texto está trazendo para nós? Então a Bíblia está dizendo, dentro desse texto, implicitamente, por que eu digo isso? Porque não está dizendo assim, ter uma descendência numerosa é algo positivo, não está com essas palavras, mas está dentro da narrativa com outras palavras. Então Deus falando com Abraão: eu vou te abençoar com uma descendência numerosa. Então nós estamos enxergando que ter uma descendência numerosa é positivo, porque Deus fala assim para Abraão, e não é maldição que ele está falando, é bênção. O 17, 4 ao 6 traz a ideia parecida. A aliança com Abraão é reafirmada em outros textos, eu peguei apenas esses. Gênesis 17, 4 ao 6 diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Será que quando Abraão ouviu essas palavras, ele ficou triste, dizendo: meu Deus, como é que eu vou ser muito fecundo? Eu não quero isso não, seu Deus me livre. Será que... Imagine Deus falando com vocês. Hoje em dia, irmãos, eu acho isso irônico, as pessoas não percebem. Algumas pessoas falam até, aspas, espiritualmente, brincando umas com as outras. Você vai ser pai de multidões, falando em termos espirituais, que nessa linguagem metafórica
muitos filhos espirituais. Você tenha muitos filhos espirituais, que basicamente é discípulos. É bom você ter muitos discípulos, e esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado. Jesus mandou fazer muitos discípulos. Mas com isso, a pessoa está dizendo assim: eu não quero filhos biológicos, eu no máximo quero os espirituais. O ponto aqui é que a nossa geração abraçou uma ideia que vem do mundo de rejeitar o que Abraão recebeu com fé. Eu estou dizendo que Deus falou positivamente para Abraão: eu vou fazer de você extraordinariamente fecundo. E com certeza aquilo era algo bom. Deus não estava amaldiçoando Abraão. Se fosse a nossa geração, ia dizer: rapaz, Abraão foi amaldiçoado porque ele recebeu muitos filhos. Então, ele recebe essa promessa como algo positivo. Qual é a nossa visão, então, sobre o assunto? Ser extraordinariamente fecundo é algo bom. E as pessoas não podem nos fazer mudar de opinião, certo? Vamos para Jó. E aí você tem que entender que, lendo o texto narrativo, você também pode extrair lições com muito cuidado, para não ser precipitado. Jó 1:2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Você pensa, isso não quer dizer nada. Depende. Se você considerar o contexto, eu vou aqui pressupor que vocês conhecem os livros de Jó, mas vale a pena explicar. O narrador está descrevendo para nós que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E depois ele linka uma série de bênçãos, como Jó era rico, como Jó era abundante, como Jó era abençoado por Deus. Ele tinha muitos bens materiais, muitos animais, e o texto chega a dizer como se ele fosse o homem mais rico do Oriente. E dentro dessa lista, aí você percebe que o narrador coloca filhos dentro de uma lista de bênçãos que Jó recebeu. O narrador está dizendo: olha como Jó era abençoado por Deus. Aí ele fala dos bens materiais e também dos filhos. Então, nesse texto, o que ele está nos dizendo é que Jó era muito felizardo em Deus, porque Deus deu muitos filhos a ele. Acontece todo o drama de Jó, ele perde seus filhos, perde seus bens, fica doente, vem os seus amigos causar mais dor às suas aflições, e no final Deus restitui tudo a ele. E se você reparar bem, no final Deus não restitui porque quem morreu já foi, mas Deus dá mais 10 filhos. Então perceba, a perspectiva de Deus fazer Jó abundante continua até no final do livro. E quando Deus dá mais 10 filhos a Jó, Deus está demonstrando ali que está favorecendo a Jó. Isso molda a nossa visão sobre filhos. Eclesiastes 6:3 eu não vou ler, eu vou apenas citar, mas está aí a referência. Eclesiastes é um livro de sabedoria, fala por meio de poesia. E ele usa uma hipérbole. Eu vou ler, é melhor. Para explicar é melhor. Senão eu vou gastar tanto tempo sem ler que é melhor a gente ler. Eclesiastes 6:3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a idade avançada, e sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. O texto é um texto, ao mesmo tempo que melancólico, ele está trazendo uma verdade profunda. A ideia é, pense em uma pessoa muito abençoada. Aí ele usa dois exemplos. Viveu muitos anos, né? E ao mesmo tempo ele gerou 100 filhos. 100 filhos nesse texto é uma hipérbole para dizer, ele foi tão abençoado que ele teve muitos filhos. Ele viveu muitos anos e ainda assim ele não era feliz. Aí ele está dizendo, essa pessoa é um completo infeliz, miserável e tal. Mas o que eu estou destacando nesse texto é que a ideia de 100 filhos nesse texto é uma pessoa que teve muitos filhos e recebeu condição de ser feliz e não foi. Assim como viver muitos anos, o texto está falando também. Então, nesse texto, ter muitos filhos é um elemento de felicidade. E o mundo tem nos feito pensar diferente. O mundo tem nos feito pensar que ter muitos filhos é um elemento de tristeza, miséria, destruição, escassez, etc. Aí tem alguns outros textos que, como eu disse, por causa do tempo a gente não vai ler, mas Ruth e Samuel, basicamente está falando
a sogra Noemi fala que Ruth é melhor do que 7 filhos. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Ele está dizendo, Ruth para mim é melhor do que ter uma abundância de felicidade em termos de filhos. E o texto de Samuel é o cântico de Ana, quando Deus dá o filho a ela, e ela adora a Deus, dizendo, Deus faz com que a estéril tenha muitos filhos. E aí ela está fazendo um contraste. Se você ler o cântico dela, o que está passando por escassez vai ter abundância, o que está passando por dificuldade vai passar por bonança. Então está nesse contraste de aquela pessoa que está passando por situação difícil vai ser favorecida por Deus em abundância. E aí diz, a escassez nesse texto é uma situação, claro que não é moral, a esterilidade, quando diz Deus faz com que a estéril tenha muitos filhos, né, 7 filhos, esterilidade não é moral, mas é uma situação ruim, que Deus reverte em coisa boa, e a coisa boa tenha 7 filhos. A abundância de filhos nesse texto de Samuel retratado como algo positivo. E um dos principais textos é o Salmo 127. Vamos para lá porque esse é muito destacável. Se alguém tiver com o microfone e quiser ler o Salmo 127, pode fazer a leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Antes da gente analisar esse texto, pergunta muito simples que a gente tem feito. Nesse texto, ter filhos é positivo ou negativo? Vamos acrescentar um elemento aqui. Nesse texto, ter muitos filhos é positivo ou negativo? O verso 5 é muito explícito. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas vamos por partes. Antes do texto falar sobre filhos, é como se o texto atacasse diretamente uma das nossas principais preocupações, que é carregar nas costas a segurança de que todo o processo dê certo, desde a provisão, a educação, tudo que está envolvido. E o texto nos diz, nos primeiros versículos, que nós dependemos do Senhor. A gente pode não pensar ou não lembrar, mas o texto diz, se o Senhor não edificar, todo o seu trabalho é vão. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, não se apoie no seu próprio esforço. Trabalhe, vigie a sentinela, se empenhe para fazer o melhor. Mas lembre-se sempre que, em última instância, o resultado está nas mãos do Senhor. E ele mostra que o esforço ao extremo não vale de nada se Deus não lhe for favorável. Verso 2. Será inútil levantar de madrugada e dormir tarde. Pense, o dia inteiro trabalhando. Acordou 3 da manhã, foi dormir meia-noite. E você vai comer o pão que conseguiu com tanto esforço. Mas aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, Deus provê na sua posição de repouso, enquanto você está limitado, vulnerável. Aqui tem várias implicações esse texto. Por exemplo, pense numa sociedade especialmente agrícola, que você plantava, mas para você colher dependia da praga, dependia da chuva, dependia de vários fatores. Então, você poderia trabalhar ao máximo, e Deus vai fazer acontecer o fruto germinar, frutificar e chegar até a sua casa, se Ele quiser e quando você estiver descansando. Em outras palavras, a gente fala assim, bom, eu não tenho condições de ter filhos, mas o texto está dizendo, Deus dá enquanto você dorme. Em outras palavras, o texto está ensinando que Deus dá as condições, e por vezes a gente esquece disso. Eu gostaria de dizer essas palavras aos homens também, e quando tenho oportunidade falo,
Especialmente os homens, porque eu estou dizendo, porque os homens são responsáveis da família por prover a maior parte do sustento. Então, os homens em especial enfrentam essa luta de, será que eu vou conseguir? Realmente, temos essa luta interna, mas nós devemos confiar no Senhor. Então, devemos se lançar nesse passo de fé. Deus vai fazer o que for necessário, Deus vai dar as condições. E aí ele começa a falar sobre a família propriamente dita, onde ele diz, em primeiro lugar, herança do Senhor são os filhos. Uma pergunta, você recebeu uma notícia que você ganhou uma herança milionária, você vai dizer, não, eu não quero, não é para mim não, eu rejeito. Bom, nesse texto, dentro dessa estrutura poética, quem é que está dando essa herança para nós? O Senhor. Aí você olha na cara de Deus e diz, eu não quero esse presente, eu não quero essa herança, eu rejeito. Com certeza isso não é agradável ao Senhor. Então a herança do Senhor são os filhos, é o fruto do ventre e o seu galardão, a sua recompensa. É algo dado por Deus, é um presente. E o nosso tempo não nos permite, mas se você observar isso nas narrativas bíblicas, a chegada de um filho é sempre celebrada, comemorada, é vibrada. E a gente recebe um filho com lamento, né? Poxa, que coisa ruim me aconteceu, Deus me mandou um filho. Mas leia na Bíblia, as pessoas celebram. O cântico de Ana é um exemplo disso. Ela recebeu um filho e ela louvou o Senhor por isso. Então nós devemos ter essa perspectiva bíblica. Ele diz no verso 4, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então pense no mundo antigo, imagine um flecheiro. Aí eu te faço essa pergunta. Um flecheiro deveria ir para a guerra com a sua cestinha aljava vazia? Ele deveria ir com uma flecha só, ele atira primeiro, depois está lá exposto para morrer? O texto diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Você vai para a guerra cheio de flechas. Então, dentro dessa estrutura poética, veja, a poesia não precisa dizer diretamente, em termos imperativos, normativos, mas ela diz a verdade com beleza em termos estéticos. Então ele diz, assim como um guerreiro sai para a guerra, precisa de flechas, ele diz, nós devemos encher a nossa aljava de filhos. Quando ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava, com certeza ele está dizendo que isso é positivo. Eu vou citar 2 exemplos. Bem-aventurados, que é a palavra que está aqui, feliz. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O texto não precisa dizer assim, não ande junto com pecadores para comungar com o seu pecado. Mas ele diz de forma poética, feliz o homem que não comunga com os pecadores nos seus pecados. Então o que o texto está dizendo essa é a direção que Deus está te apontando como um caminho que agrada a Ele, de modo poético. E Jesus, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pacificadores. O que Jesus está dizendo ser humilde de espírito, ser pacificador, ser misericordioso, tudo que ele diz ali, bem-aventurado, é algo que agrada a Deus. Aí quando chega nesse texto, bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava. Não, agora a gente muda a lógica, porque isso aqui não é agradável para a gente não, a gente faz um malabarismo. Não pode ser. Como a gente interpreta isso? É algo agradável a Deus, é algo que Deus se alegra. E se ele se alegra, se nosso Deus se alegra, nós também devemos nos alegrar. E aí nós vamos para o Jeremias 29. Vamos tentar considerar os questionamentos que as pessoas fazem hoje. É caro, é difícil, o mundo é hostil, o mundo é violento. Eu acho até irônico esses argumentos, né? Não, o mundo é difícil. Bom, é melhor não existir do que existir num mundo difícil? É isso que você está me dizendo? É melhor a criança ser abortada do que ela viver em um mundo difícil. Ou seja, eu vou assassinar ela antes que alguém assassine ela lá fora, né? Então, deixa eu antecipar aqui, para não correr o risco de alguém fazer primeiro. Jeremias 29. O povo de Israel estava, como no caso, Jeremias falando sobre o povo que seria escravo no exílio, na Babilônia, no meio de um povo pagão. As pessoas que dizem que o mundo hoje não é fácil, naquela época também não era. O povo também era imoral, violento, indecente e estava longe da sua terra, não vivia dentro de um, aspas, círculo cristão, diante de uma cultura toda cercada de males, protegida dos males, não.
Eles estavam no meio de um povo pagão, no meio dos ídolos, no meio da imoralidade. E o que Deus diz para eles fazerem? Jeremias 29, verso 6. Isso. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Aí a gente ouve, não, os tempos hoje é difícil. Sim, eu não estou aqui para negar isso. Mas desde Gênesis capítulo 3, os tempos são difíceis. Desde o primeiro pecado do homem, a situação do mundo é difícil. E a gente vê sempre Deus reafirmando os filhos como algo positivo. E para concluir as nossas citações, vamos para Timóteo, capítulo 2, verso 15, onde Paulo fala para as mulheres entenderem devidamente a sua função na igreja, e ele diz o que elas deveriam priorizar em termos de atuação. Ele diz assim: as mulheres não ocupem as funções designadas para o homem dentro da igreja. Em vez disso, o que elas devem buscar? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim: mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Outra versão diz: ela será preservada através da sua missão de mãe. Essa expressão missão de mãe é muito boa, porque mostra que a maternidade é uma missão dada por Deus. E quem é que dá essa missão? É o Senhor. Então, a gente deve ver com muita preciosidade a missão materna, porque Deus diz assim na sua palavra. A missão de mãe é algo valorizado pela palavra de Deus. Isso é importante destacar. O texto de capítulo 5, verso 13 também, 14, fala sobre as mulheres ociosas procurarem ter filhos para produzir dentro do lar, porque as pessoas dizem, não, tudo isso aí é Antigo Testamento, mas não há nenhuma evidência no Novo Testamento que isso descontinua o que foi posto. Por exemplo, os 10 mandamentos. A discussão sobre o sábado, Colossenses e Romanos diz que a gente, em textos específicos, que a gente não tem a obrigação de guardar o sábado. Então, Colossenses e Romanos descontinua o sábado para nós. Mas nada no Novo Testamento descontinua. Então, o povo de Deus que recebia o Antigo Testamento, agora vai simplesmente descontinuar o que Deus não descontinuou, entendeu? E aqui a gente vê uma reafirmação dizendo a mulher será preservada através da sua missão materna. Uma ênfase positiva no trabalho de ser mãe. Vamos pular para o próximo assunto que está relacionado, que é a questão, não é tão direto com o nosso assunto aqui, mas já estabelecemos que ter filho é algo positivo. Vamos para uma discussão que está em pauta nos dias atuais e ao mesmo tempo está nas questões políticas. Olha essa notícia. Casal decide por redução fetal para ter gêmeos em vez de quíntuplo. Aspas. Pesadelo mental. O que significa isso? Significa que eles têm 5 filhos no ventre e vão matar 3 para sobrar 2. Olha como a linguagem é enfeitada ou manipulada para não escancarar as pessoas que vai ser feito ou foi tomada uma decisão de ser feitos 3 assassinatos. Então é importante, quando a gente considera o assunto do aborto, você sempre dá nome às coisas como elas são. Pode usar tranquilamente a palavra homicídio e assassinato, porque é isso. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Essa imagem nós temos a ilustração de Isabel e Maria, onde elas se encontram, e João Batista estremece de alegria por causa da presença de Jesus. Primeiro texto nós já lemos que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Por que o homem não pode matar outro homem, outro ser humano, mesmo que dentro do ventre? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas gostam de chamar de outros nomes para reduzir o valor. Então, se você muda o nome, você ganha a batalha, porque você, na mente das pessoas, troca o objeto que está sendo falado.
Então você chama apenas de um mero feto ou alguma coisa que perde a sua identidade como indivíduo. Ele é menos do que eu, porque eu nasci e ele não, então ele pode ser assassinado. Eu não. E eu tenho que ter meus direitos preservados. Então por que o homem não pode ser assassinado nem no ventre da sua mãe? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 9, verso 6. O valor do homem não está nele mesmo. Eu não posso matar o outro homem simplesmente por causa do outro, mas porque Deus fez ele a sua imagem e semelhança. É por isso, por exemplo, que não é pecado você comer frango. Você matou um animal. O frango não é a imagem e semelhança de Deus. O porco, né? Você vai para uma churrascaria, você come carne de boi. Então você não cometeu o pecado de assassinar uma imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 9:6 diz: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o homem à sua imagem, segundo a sua imagem. E aí ele continua: sejam fecundos, multipliquem-se. Qual é a ideia? Você não pode assassinar o outro porque ele é imagem e semelhança de Deus. Inclusive, se você fizer isso, o texto está dizendo, você merece pena de morte. Aí a discussão para outra hora, né? Uma polêmica de cada vez. Então, veja, você não pode matar outra pessoa porque aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. E aquela frase que se tornou popular, também, porém tão sem sentido: meu corpo, minhas regras. Não é seu corpo, é outro corpo, é outra pessoa, é outra imagem e semelhança de Deus e não é você. Por isso você não pode matar, porque simplesmente está em um vínculo, está sendo gerado dentro de você, não quer dizer que é você, né? E nessa frase está implícito a ideia de que o indivíduo é meramente matéria. Se está dentro de mim, sou eu posso matar, né? Eu posso descartar, mas não é assim. Vamos para Gênesis 25, verso 22. Gênesis 25, 22. Diz: meninos se empurravam dentro dela pelo que diz. Porque o que está acontecendo? Isso. Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Pronto. Destacando o verso 22. Quem é que lutava no ventre dela? Os filhos. Mas ainda não nasceu. Mas é filho. Tais quais os que já nasceram. Então o que já estamos destacando é como a Bíblia descreve as pessoas que não nasceram. Exato. Vamos para Juízes 13, verso 5. A gente vai ler o Salmo, mas deixa ele para mais adiante. Juízes 13, verso 5. É Juízes 13. Quem achar, tiver com o microfone, pode ler. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Como a Bíblia chama, ou intitula, descreve, essa pessoa que ainda não nasceu? O menino, né? Ele é um menino, não é porque ele não nasceu que ele não recebeu esse status de ser humano. O Salmo 139, verso 13 e 16.
Salmo 139, versículo 13 e 16. Pois possuístes o meu interior, entristecestes no ventre de minha mãe. Pronto, antes da gente ir para o 16. Tu me formaste no meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Quando foi que Deus, aí na estrutura do salmista, né, me teceu, te teceu? No ventre da mãe. Perceba que esse pronome me refere-se a uma pessoa, ou seja, ele já era quem é no ventre da mãe. Entende isso? Ele não se tornou alguém depois que nasceu. Pronto. Passei por um portal mágico, agora eu sou um indivíduo. Depois de 9 meses eu me tornei uma pessoa. Não é assim. Verso 16. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Mais uma vez a mesma ideia. Deus me viu quando meu corpo ainda não tinha forma. Ele me viu. Não era que não era eu, né? Antes de nascer não era eu, depois que eu nasci me tornei alguém. Não é isso que o texto está dizendo. Aquela pessoa já é uma pessoa mesmo antes de nascer, mesmo quando seu corpo ainda não tinha a forma que tem atualmente. E Lucas, capítulo 1, verso 30, o 30, 31, é para a gente ter uma noção da idade gestacional de Jesus. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então ela está falando sobre a gravidez de Maria em relação a Jesus. E aí no 35 e 36 dá essa idade, mais ou menos. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Então, Deus concedeu graciosamente um filho a Isabel, e o anjo está revelando a Maria o seguinte: você vai ter um filho, aí está no tempo futuro. Lembre-se, a Isabel, a sua parente, já está no 6º mês de gravidez. Isso é uma evidência do poder de Deus. Então, quando há aquele encontro de João Batista com Jesus no ventre, Maria e Isabel, esse encontro, a gravidez não ultrapassa meses, né? Normalmente não ultrapassa 42 semanas. Então, a Isabel tendo 6 meses, significa que a Maria não tinha mais do que 3 meses, entende? Porque se Maria tivesse 4 meses, Isabel ia para 10 meses. O que é que eu estou querendo destacar com essa idade gestacional? Que quando a gente vai ler agora o verso 41 ao 44, uma criança de 3 meses para baixo, como era Jesus, já possui a identidade, já é alguém. 41 a 44, quem achar pode ler. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Pergunta: como é que Isabel chama Jesus no ventre? Meu Senhor. Lembra da idade gestacional de Jesus aqui? Se Isabel tinha 6, quando Maria ficou grávida, então Jesus tinha menos de 3 meses para baixo.
Jesus, com 3 meses para baixo de idade gestacional, era o senhor de Isabel. Então, na Bíblia, não se discute se uma criança que não nasceu com 3 meses de gestação pode ser abortada ou não. Porque é um ser humano, assim como Jesus era. Então, aqui nós observamos claramente que a Bíblia preserva a vida. Então, Jesus, ele foi adorado desde o ventre. Ele é quem ele é desde o ventre. Ele é o Senhor, ele é o Rei. E é interessante, quando os magos vão adorar Jesus, eles falam para Herodes: nós viemos adorar o recém-nascido rei judeus. Ou seja, mesmo sendo recém-nascido, ele já era rei. E aí você lembra, o indivíduo se torna rei quando ele assume o trono do seu pai, mas Jesus já nasceu sendo rei. Então aí nós observamos que Jesus, ele era tudo que ele é desde toda a eternidade, e mesmo sendo ali um bebezinho antes de nascer. Bom, e diante dessas verdades, será que apenas uma aplicação individual cabe? Não, eu vou aplicar somente a mim, eu não vou praticar o aborto e sigo a vida. Não. Provérbios 31, verso 8 e 9, diz que esse assunto deve ir além. E aqui é um aspecto de convocação também, nos tirar da nossa zona de conforto. Provérbios 31, 8 e 9. Olha o que Provérbios diz que nós devemos fazer. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito dos desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. O texto não fala feto, nem embrião, nem aborto, mas ele está dizendo: interceda por aqueles que não podem se defender. O mudo é quem não pode falar. Você vai abrir a boca por ele. Pergunta: um bebê que não nasceu pode falar? Não pode. Você vai abrir a boca por ele, você vai lutar pela justiça, pelo direito à vida, porque ele não pode se defender, ele não tem voz. Então uma aplicação desse texto é: lutando em favor daqueles que não podem se defender, você vai lutar contra o aborto, que basicamente você está lutando em favor da vida, que é um direito dado por Deus, a imagem e semelhança de Deus em nós. E o último texto para a gente concluir, Jeremias 22, 3, um contexto parecido, não no sentido de estar tratando especificamente sobre aborto, mas está tratando sobre a defesa daqueles indefesos. Jeremias 22, verso 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Não derrame sangue inocente. O profeta, essa voz profética aqui, é o espírito que nós devemos ter. Muitas pessoas querem ser profeta no sentido de místico, sobrenatural. E a Bíblia não nos aponta que a gente deve ficar imitando esse tipo de coisa, mas nós devemos ser profetas no sentido de denunciar e confrontar o pecado. Olha o que João Batista fez. Herodes, essa mulher que você está possuindo não é sua, não é lícito para você possuir ela. E o que é que resultou para ele? Perdeu a cabeça. Então, quando eu digo seja um profeta nesse sentido, arque com as consequências. Eu não estou te prometendo um caminho de flores, não. Mas a ideia é essa. Você vai denunciar o pecado, confrontar o pecado. Ah, mas vai incomodar. Mas esse é o nosso chamado. Abra a boca em favor dos que não podem se defender. Vamos considerar a nossa conclusão a partir de algumas ideias. Destaco essa frase atribuída a Abraham Lincoln, que ele diz: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. A mãe que forma uma pessoa, por meio dessa pessoa, o mundo é conduzido. E Abraham Lincoln foi uma pessoa notável nos Estados Unidos, como nós sabemos. E alguns têm dito: filhos nos atrapalham de grandes trabalhos, em trabalhos importantes, como carreira acadêmica, como uma carreira profissional, como a construção de um patrimônio. O que C.S. Lewis responde quanto a isso? Filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Então não há um trabalho material que seja mais valioso do que o trabalho na alma de um indivíduo. Veja, por exemplo, se você trabalha com madeira e você faz esse objeto que nós chamamos de púlpito, no dia da consumação dos séculos, tudo vai ser consumido pelo fogo.
você trabalha com dinheiro. E aqui eu não estou desprezando a matéria, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Eu só estou dizendo que fazemos para a glória de Deus, entretanto, há o trabalho investindo em almas, esse trabalho produz fruto eterno. Você verá o resultado do seu trabalho, se assim Deus conceder a graça, por toda a eternidade. E não é temporário. É nesse trabalho que nós devemos valorizar. É uma visão não materialista, mas transcendental. Quando você trabalha formando o ser humano para a glória de Deus, o resultado disso durará para todo sempre. Então nós devemos lutar em favor do direito do oprimido, contra o aborto. Nós devemos valorizar filhos, porque Deus valoriza os filhos, e nós devemos criar os filhos para a glória de Deus, que isso é uma missão nobre, é uma responsabilidade. O mundo pode enxergar vocês, mulheres, como desprezadas e atribuir vários rótulos, né? Dizer que vocês precisam ser empoderadas, mas ser empoderada no sentido bíblico é como Maria, você recebeu o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo para fazer a missão de Deus. E eu posso citar Atos, quando Deus fala sobre a missão de ser testemunha, serei minhas testemunhas e recebereis o Espírito Santo tal. Então, basicamente a ideia é, você vai cumprir a missão de Deus e a sua alegria está em agradar o Senhor. Essa é a nossa missão e a nossa responsabilidade. Agradeço a todos pela atenção.